Graça e paz. Boa noite. Eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Eu vou ler o verso 9, 10 e 11. Lucas 21, verso 9, 10 e 11. Se você puder, pegue a sua Bíblia, se você já não estiver com ela, e, se possível, permaneça com ela aberta, para que você acompanhe os versos e outros textos para o entendimento daquilo que eu gostaria de trazer para nós como devocional nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 9, diz: Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Aqui em casa eu costumo brincar com a minha filha, Isa, que o grande projeto de vida dela era me assustar. E desde muito novinha que ela então tentava entrar nos ambientes esgueirando, rastejando ou surgir de algum lugar para me assustar. Mas acabava que, na maioria das vezes, eu brincando com ela também, especialmente no gabinete pastoral, quando ela tentava me surpreender para me assustar, eu ouvia ela rastejando e andando, e então eu a assustava dizendo para ela que eu já tinha visto ou fazia um susto, um grito ali com ela. Brincadeira entre nós, mas o fato é que nós brincamos, ela cresceu uma menina frustrada por não ter conseguido me assustar. O susto envolve isso, né? Se você sabe do que vai acontecer, ele deixa de ser um susto. Você já está preparado para aquilo, você sabe. O susto envolve a surpresa, algo que você não espera, acontece. Nesse texto do Evangelho de Lucas, Jesus Cristo está orientando a igreja dizendo: não vos assusteis. Não vos assusteis. Jesus Cristo aqui estava falando dos sinais do fim dos tempos, que compreendem assim que Jesus, então, inaugura o seu reino, é morto, então ele ressurge dos mortos, é assunto aos céus, o seu reino, o fim dos tempos ali está inaugurado e será consumado no grande e terrível dia de juízo. E Jesus então prepara a sua igreja dizendo: não vos assusteis. Ele diz que haverá então nação contra nação, reino contra reino, terremotos, epidemias, fome. Agora veja, se você lê esse texto e simplesmente pensa que diante de grandes e terríveis situações e catástrofes, nós simplesmente devemos ignorar ou fingir que não é conosco, não é isso que ele está falando conosco. Jesus está dizendo: não sejam pegos de surpresa. Eu vos adianto, estas coisas acontecerão. E aqui ele fala sobre grandes e terríveis acontecimentos que são como um prenúncio do grande e terrível dia de juízo, a consumação do fim dos tempos, ou o fim definitivo dos tempos. No contexto desse capítulo aqui em que nós estamos lendo, o capítulo 21 de Lucas, algumas pessoas, logo no início do capítulo, estavam admirando a construção do templo ali em Jerusalém, dizendo que ele era muito belo, muito suntuoso, lá no verso 5. Então Jesus diz a eles: é tão belo, mas será destruído. E as pessoas não gostam daquilo, algo admirável, algo belo. Elas estão ali tendo uma visão agradável, elas estão elogiando algo, se admirando de algo, e ele diz: isso tudo vai acabar. Jesus sempre vem, como eu tenho dito nas últimas devocionais, especialmente na de antes de ontem e na de ontem,
Que Jesus sempre nos traz a perspectiva das coisas espirituais, das coisas que estão acima, superiores às coisas temporais, materiais. E ele então diz: não se admirem, será destruído. E aquelas pessoas ali dizem: mas quando? Como é que pode isso, mestre? Quando sucederá isto? Está no verso 7. Quando? Jesus então começa a fazer uma grande explicação sobre os sinais do fim dos tempos, que é inaugurado ali logo nesse período que ele é crucificado e ressurreto. Já há alguns anos no Brasil tem perambulado Brasil afora, e especialmente na cidade em que nós vivemos, em Brasília, o tal do Henri Cristo, se dizendo ser o próprio Jesus Cristo. E Cristo disse que isso aconteceria. O Henri Cristo, conhecido aqui na nossa cidade, não é o primeiro. Lá no verso 8 do capítulo 21, ele diz: veja, não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. Jesus começa a ensinar então sobre coisas que nós temos visto ao longo da observação da história, quando nós olhamos para trás. Mas quando nós olhamos para o presente, nós também vemos várias constatações, como eu acabei de exemplificar, o tal do Henri, que está por aí andando. Nós já vimos várias revoluções narradas nos livros de história, que ele diz: não vos assusteis. Isso precisa acontecer. Isso é um prenúncio, são sinais. Isso vai acontecer. Não é será que vai acontecer? É quando isso vai acontecer. E quando acontecer, não vos assusteis. Eu já estou avisando a vocês. Isso vai acontecer. No verso 10 até o verso 11, fez parte do que eu li aqui para vocês, ele fala de nação contra nação, reino, guerra, terremoto, epidemia, fome. E algumas pessoas, nos nossos dias de pandemia, têm dito: nada parecido aconteceu. Veja, de fato, na nossa história recente, a nossa geração, especialmente nós que estamos vendo tudo numa perspectiva de igreja local, de igreja cristã, não temos nos últimos tempos visto algo tão terrível como agora. Mas se nós olharmos com atenção para a história, por exemplo, posso citar, em 1906, houve um terremoto ali na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, onde 3.000 pessoas morreram. 3.000 pessoas naquela região de São Francisco. 1906, eu não vou mencionar coisas muito anteriores a isso, só dali de 1900 para cá. 1931, alguns anos depois, houve uma grande inundação num rio chamado Amarelo, ali na região da China. Aquela inundação matou 4 milhões de pessoas. Mais alguns anos depois, 1970, houve um ciclone imenso na região da Índia. 500.000 pessoas morreram. Em 2004, um tsunami que pegou boa parte da Indonésia, principalmente, e outras regiões, 223.000 pessoas morreram. Em 2005, no ano seguinte, houve o furacão Katrina, 1.800 mortes. 2010, um grande terremoto, 200.000 mortes. 2011, outro tsunami. E assim nós vemos grandes desastres, e aqui eu estou focando nos desastres naturais, que são aqueles que trazem mais questionamento, tanto aos que não são muito ligados
a Deus e sua palavra, como aqueles que são tidos como crentes, mas que nesse momento questionam a soberania e o agir de Deus diante das catástrofes, dizendo se ele é bom e se ele é soberano, isso não poderia acontecer. Porque as guerras e outros eventos que envolvem muitas mortes, nós temos a quem culpar, mas as catástrofes naturais, nós simplesmente olhamos e falamos, é Deus. Eu tenho dito nas nossas devocionais que não é só sobre as catástrofes naturais que Deus tem o controle. Ele é Deus, ele é soberano. Ele tem o controle sobre todas as coisas. E em sua providência, ele faz com que tudo o que acontece concorra para o bem daqueles que o amam, segundo os seus bons propósitos de redenção dessa terra que sofre e geme angústias. Quando nós olhamos um período tão curto, de 1906 até 2011, nós vemos tantas mortes por catástrofes naturais. E você então olha e diz, por quê? Não bastasse a maldade humana, as guerras, as brigas. Parece que a natureza trabalha contra o ser humano. Eu quero ler 2 textos com você, te levando a refletir sobre isso. Um deles é o de Gênesis. Gênesis 3, verso 17, que diz assim: E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Maldita é a terra por tua causa. A terra foi maldita por causa do pecado. Outro texto, Romanos 8, verso 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Maldita é a terra. Toda a criação suporta angústias, geme até agora. Eu escolhi esses 2 textos porque um está logo lá no início, quando há ali o momento em que Deus repreende os seus que pecaram contra ele. E Deus então mostra a consequência, o salário do pecado. Pinçadas de morte. A maldição sobre o homem, a sua relação com o trabalho, a sua relação com o próximo, a relação da mulher com o parto, por meio de dores, a relação dos filhos de Deus com esses que agora nascerão também juntos, joio e trigo misturado, a inimizade entre os descendentes da serpente e os descendentes do povo de Deus, e a maldição sobre toda a terra. O apóstolo Paulo, em Romanos, diz que toda a criação geme, suporta angústias até agora. Romanos está muito depois, até mesmo desse texto de Lucas que eu li no início. Irmãos, não é um pecado de um chinês que traz essa grande pandemia que abala o mundo inteiro. Não é o pecado de uma pessoa, não é o pecado de um grupo. Sim, um ou outro pode ser responsabilizado e deve. Mas toda essa pandemia tem mostrado para nós a nossa fragilidade nesse contexto em que nós vivemos. Algo invisível, pequeno, pode causar tamanha catástrofe em várias e várias nações. Pessoas que não morrem por causa do vírus sofrem terrivelmente por causa da falta de alimento, da falta de condições financeiras.
O que nós podemos fazer diante de tudo isso? Primeiro, como eu já mencionei em outras devocionais, não pense que Deus está castigando um grupo, uma cidade, um país, por causa disso ou daquilo outro, como surgiram vários comentários em todo o mundo. É culpa dele, é culpa daquele. É Deus pesando a mão sobre este grupo ou sobre aquele. Não é assim. Lá em Gênesis 3 ele disse, maldita é a terra, por causa do pecado. A terra tem sofrido angústias, gemidos, até agora. E tudo isso mostra o prejuízo do pecado. Quando Cristo vem como aquele que é enviado de Deus, descendente da mulher, descendente do povo de Deus, Jesus Cristo, o Messias, o Redentor, o Salvador, do homem dessa condição em que ele vive, dessa relação ruim com a natureza, com a criação, essa relação ruim com o próximo, essa relação quebrada, ruim com Deus. Cristo vem para redimir, para consertar isso. Ele anuncia que ele é o único caminho para que se tenha vida, para que se tenha libertação dessa escravidão do pecado que te proporciona sofrimento e angústia nas suas relações com Deus, com o próximo, com a criação. Ele então começa a anunciar estas coisas e ele vem para nos mostrar como nós pensamos ontem, refletimos ontem no Evangelho de João, capítulo 6. Ele vem para nos mostrar que ele é o pão da vida. Ele é a salvação. E então, as pessoas precisam lançar os seus fardos sobre ele, precisam confiar nele, precisam segui-lo. Cristo, então, começa a explicar sobre tudo isso, e ele diz, aqueles que estão tão presos às coisas dessa vida, temporais, ele diz, tudo isso será destruído. Tudo isso será destruído. E as pessoas dizem, mas quando? Ele diz, eu vim cumprir. Agora eu volto e vos deixo o Consolador, porque está se iniciando o tempo das dores. Está se iniciando o fim dos tempos. E isso ele disse naquele contexto. Jesus Cristo é assunto ao céu e nos deixa. Aquele que é outro, mas é da mesma essência, o Espírito Santo, para que nós sejamos, então, consolados na comunhão, como corpo de Cristo. Nós estamos ligados, Cristo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, nós temos insistido, a partir da orientação bíblica, que nós não devemos entrar em desespero. Não devemos, então, entrar em depressão profunda por causa da situação, porque isso demonstra o nosso apego pelas coisas materiais, pelas coisas temporais, muito maior do que pelas coisas espirituais. Porque nada, nem morte, nem vida pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, por nós. Nós temos comunhão com Ele, nós somos o corpo de Cristo, mas nós não somos retirados desse mundo que sofre e geme angústias até agora. Nós não somos tirados desse mundo que é maldito por causa do pecado. Nós, mesmo sendo justificados em Cristo, lidamos com o pecado. Temos um coração corrupto, temos desejos pecaminosos, temos pensamentos, atitudes. O pecado atrapalha a nossa relação com Deus, o pecado atrapalha a nossa relação com o próximo, o pecado atrapalha a nossa relação com a criação. E a criação maldita por Deus também reage. E tudo isso está dentro da soberania de Deus. É necessário que se cumpram estas coisas. O que nós podemos fazer também? Primeiro, o texto nos dá algumas diretrizes muito claras, e a primeira delas está lá no verso 9. Não vos assusteis. Por que você não vai se assustar com tudo isso que está acontecendo? Porque Cristo disse que isso iria acontecer. Quero ler para você de novo o verso 11, que diz, haverá grandes terremotos, epidemias e fome. Isso, irmãos, está sobre todos, em todas as condições sociais, e este vírus que nos rodeia,
é uma evidência disso. Não importa quanto dinheiro tem, quanta influência, quanto poder se tem, o vírus, ele atinge a qualquer tipo de pessoa. Não vos assusteis. O que nós fazemos uma vez que nós já temos consciência disso tudo? Então, nos entristecemos, nos preocupamos na medida daquilo que nos cabe, oramos e clamamos que o Senhor então nos socorra. Mas o que nós fazemos também? Eu quero continuar lendo. Verso 13 diz: isto vos acontecerá para que deis testemunho. Veja, aqui há algo que nos mostra o que nós devemos fazer diante disso. Isso tudo vos acontecerá, ou seja, os crentes estão sujeitos a esses sofrimentos também, e nós estamos, de fato. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Os maiores testemunhos cristãos ao longo de toda a história do cristianismo vieram daqueles que estavam passando pelas piores fases da sua vida, as piores perseguições. E os maiores deles eram aqueles que estavam à beira da sua morte por causa da fé. E Cristo diz: aqueles que forem perseguidos, mortos, por causa do meu nome, são bem-aventurados. Se tornaram mártires do Evangelho, testemunha do Evangelho. E o verso 13 diz: isto vos acontecerá para que deis testemunho. Como que você dá testemunho? Meus irmãos, esse é um momento extremamente oportuno para o anúncio do Evangelho Redentor de Cristo. Veja, nós observamos Gênesis, onde o pecado é a causa da maldição. Observamos Romanos, que diz: a criação sofre, geme, ela reage. Observamos o Evangelho que diz: não vos assustei, essas coisas vão acontecer. Nós, então, temos o testemunho sobre tudo isso que está acontecendo e nós temos entendimento, mas nós temos também a confiança, a segurança, o conforto de que Ele é com os seus, Ele cuida de nós. Deem testemunho. Verso 14. Assentai, pois, em vosso coração. A ideia de assentar aqui é acalmem-se. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes. Aquietem, guardem aí no coração de vocês a confiança no Senhor. Firmem-se em não se preocuparem com o que haveis de responder sobre esse testemunho que vocês precisam dar. Porque eu vos deixo o Consolador, é o que Cristo diz lá em Atos. Nós temos o Espírito Santo que nos dá a confiança, que nos dá a esperança, que nos dá o conforto, a perseverança. Ele habita em nós, irmãos, e isso nos torna diferente de todos os outros que não têm o Espírito Santo. Nós temos, habitando em nós, em comunhão conosco, aquele que é soberano a tudo isso. Ele habita, ele não é um Deus distante, ele participa conosco, ele habita em nós, ele bem conhece tudo aquilo que nós estamos enfrentando. E nós, então, precisamos nos apropriar desse entendimento com confiança. Então, não vamos nos preocupar no sentido de nos desesperar, porque nós já fomos avisados sobre isso. E se você tem fé na palavra de Deus, que te diz que ele veio para salvar os seus, por que então escolher alguns versos para crer e não os outros? Creia da mesma forma nestes versos que dizem: não vos assusteis, essas coisas acontecerão. O que mais? Verso 18. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Você já parou para refletir sobre essa expressão? Não se perderá um só fio da vossa cabeça. A mensagem por trás disso
é que Deus está tão atento e tão envolvido com tudo que nós passamos, que nada foge ao seu controle, nem um fio de cabelo da vossa cabeça. Isso é uma expressão para mostrar o controle dele sobre todas as coisas. E se você pertence a ele, se você foi comprado com preço de sangue, por que então se desesperar? Descanse na confiança de que nem um fio de cabelo se perderá. Na vossa perseverança, nessa confiança, é que ganhareis a vossa alma. A ideia aqui é do processo de santificação. Você foi ganho, você foi salvo pelo sacrifício remidor de Cristo. Mas então começa aquilo que nós chamamos de processo de santificação, que é exatamente a sua luta para ter dia a dia crescimento, maturidade espiritual, consertando a sua relação com Deus, paulatinamente, progressivamente, consertando a sua relação com o próximo, consertando a sua relação com a criação, por meio da palavra de Cristo. Ele é o verbo, ele te salva, ele mesmo te santifica. A oração sacerdotal nos prova isso, e eu tenho repetido estas verdades para que você se aproprie dessa certeza, dessa confiança. E ele diz, é nessa perseverança, confiança, fé, que ganhareis a vossa alma, que crescereis, que amadurecereis, que serão desenvolvidos, melhor dizendo, na sua santificação. Ele cuida de nós, ele cuida de vós. Confie no Senhor. Não se assustem. É digno de preocupação tudo isso que nós estamos passando. Sim, e você não está pecando em se preocupar, se a sua preocupação ela não se tornar algo pecaminoso. E quando a preocupação vai se tornar pecaminosa? Quando você começar a se desesperar, se assustar, se deprimir, perder a razão, o sentido, perder toda a sua motivação de vida, de perseverança e de fé. Se a sua preocupação tiver esse viés, para por aí. Ore ao Senhor. Busque nele confiança. Busque nele perseverança. Busque nele socorro para a vossa alma. E é nesse sentido que eu quero orar por você nessa devocional. Senhor Deus, Pai de amor, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, que nos orienta sobre todas essas coisas, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor não nos disse tudo, porque nós não teríamos capacidade de lidar com tudo. Mas o Senhor nos disse tudo aquilo que nós precisamos para viver em paz, confiados no Senhor, perseverantes na fé. Em meio a uma situação como essa que nós vivemos, ó Pai. E é nessa confiança que nós agora nos voltamos ao Senhor em oração e pedimos que o Senhor abençoe, ó Pai, os crentes. Que o Senhor abençoe os irmãos da nossa igreja local. Ó Pai, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos dê força, nos dê discernimento e ao mesmo tempo, ó Pai, que o Senhor nos dê paz. Paz de espírito, refrigério, confiança e perseverança. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Abençoa-nos como igreja do Senhor, onde estamos, para que nós venhamos a dar testemunho de tudo isso que o Senhor revelou a nós por sua palavra, para a redenção, para que se cumpra então a completude dos teus eleitos que professam a ti. E então, o Senhor virá no grande dia e nos levará para uma perfeita, plenamente perfeita relação com o Senhor. Plenamente perfeita relação com o nosso próximo, salvo por ti. E uma perfeita e restaurada relação com toda a tua criação, que é boa, é muito boa, quando criada por ti, e será de forma ainda mais plena, quando restaurada por ti. É assim que nós oramos, Senhor, em nome daquele que tornou tudo isso possível na criação,
na redenção e tem tornado possível na nossa santificação, Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém. Que Deus te abençoe, espero que traga refrigério para a vossa alma. Até mais.